Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live Apocalipse, o mapa do futuro que já começou. E eu convido você a estar junto comigo na live de hoje, onde nós vamos estar falando sobre o derramamento do Espírito Santo. As 3 fases do derramar do Espírito Santo. Na verdade, é um único derramar, mas nós podemos encontrar ele acontecendo em 3 momentos marcantes da história. E nós vamos avançar em algumas palavras proféticas, analisar alguns textos para nós entendermos toda essa dimensão do derramamento do Espírito Santo. Nós vamos também, nesta live, nós vamos procurar conhecer quem é o nosso Deus, qual é a relação Deus com a Trindade, as 3 pessoas da Trindade, o papel do Espírito Santo e o que significa de fato o derramar do Espírito Santo. E qual também é a relação entre o Espírito Santo e a onipresença de Deus. Então nós vamos fazer um grande passeio pelas Escrituras e eu convido você a me acompanhar muito de perto, para que nós possamos ter essa dimensão do agir de Deus sobre todo o planeta Terra, sobre os salvos, sobre o seu povo, nos diferentes momentos da história, nesse caso começando da crucificação de Jesus Cristo. Então nós vamos estar trabalhando toda esta lógica do derramar do Espírito Santo. E por onde nós vamos começar? Nós vamos começar em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo de número 4. Então nós temos aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos ver se eu escrevi certo. Ok, Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4. Esse texto diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único, Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando lemos o Antigo Testamento, a revelação maior de Deus em todo o Antigo Testamento é que há um único Deus. Se nós formos olhar a diferença entre o judaísmo e o cristianismo, a diferença está nessa, a afirmação deles de que há um único Deus. Quando nós nos voltamos para o cristianismo, nós encontramos esse único Deus se manifestando em 3 pessoas. Há um único Deus e esse Deus se manifesta em 3 pessoas. Como é que nós vamos entender esta manifestação? Nós primeiros vamos para João, no capítulo de número 1, versículo de número 1. E aqui nós lemos o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós vamos acrescentar aqui um outro texto importante, João, eu tenho que escrever ao contrário, João, capítulo 1, versículo 1. Nesse texto nós encontramos o Verbo, e este Verbo é Deus. E este Verbo estava com Deus. Então, aqui nós encontramos Deus e Deus, um ao lado do outro. Então, encontramos a primeira pessoa e a segunda pessoa da Trindade. Vamos entender primeiro a primeira pessoa, o Verbo
estava com Deus. Seja bem-vinda, Lídia. O verbo estava com Deus. Quando nós vamos para agora João, tenho que escrever ao contrário, estou aprendendo a escrever do contrário. João, quando nós vamos no capítulo 1, no versículo de número 14, vamos ver se é o 14, ele diz assim: o verbo se fez carne. Então, se o verbo se fez carne, o verbo é Jesus. Então, boa noite, Lídia. Então, em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4, há um único Deus. Deus, único Deus. Isso é o Antigo Testamento. O Novo Testamento, esse único Deus é Deus que está junto com Deus. O verbo se fez carne. Então, Deus está junto com Deus. E este verbo que se fez carne é Jesus. Então, Jesus é Deus. Deus é Deus. Antes de entrarmos com a terceira pessoa da Trindade, nós vamos rapidamente para Efésios, capítulo 4. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 1, ele diz: há um só Deus, Deus e Pai. Sim, tem dado certo a escrita. Então ele fala que há um só Deus, e ele diz: Deus Pai. Há um só Deus e Deus Pai. Agora, para que nós completemos a figura da Trindade, nós vamos para o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Ali nós lemos que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus. Então aqui nós temos agora o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Então, completamos a revelação da Trindade no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento temos um Deus, o único Deus. No Novo Testamento, esse Deus se revela a Deus Trino, porque nós temos, no princípio era o verbo estava com Deus, verbo, e o verbo era Deus. Então, a primeira pessoa, Deus, o apóstolo Paulo, aos Efésios, ele diz Deus e Pai. Então, ele aponta Deus e Pai. Então, o verbo Jesus é Deus, o verbo se fez carne. Então, nós entendemos que esse Jesus é o Deus feito carne. E no batismo tem a voz de Deus no céu. Eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado. Então temos Deus no céu, o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus. O Espírito Santo é Deus, e Jesus, que ele aparece também como Deus. Ok? Bom, então esse é o cenário que nós temos. O único Deus em três pessoas, em três manifestações. Agora, Santo Agostinho, ele nos ensina como que nós devemos entender o único Deus com Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Primeiro, Agostinho diz o seguinte: há um único Deus. Há um único Deus. Então nós já vimos na Bíblia que há um único Deus, e esta verdade, ela é íntegra. Ela é íntegra. Então, há um único Deus. Um único Deus. Ok? Agora, por que, vem a pergunta,
Porque se há um único Deus, tem que ter mais de uma pessoa em Deus, na substância divina. Quando nós falamos de substância divina, há um único Deus. Um único Deus. Uma única substância divina. Um único Deus. Agora, por que que Deus tem que ser mais de uma pessoa? Por que que Deus tem que ser mais de uma pessoa? Por que que Deus não pode ser Deus tão somente uma pessoa? Um único Deus? Por que que ele tem que se revelar em mais de uma pessoa? Porque a Bíblia diz duas coisas acerca de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então não confunda anjos. Anjos são espíritos, mas anjos são espíritos criados. Deus é incriado. Ele é espírito. Ele não se confunde com o mundo criado. Quando Deus cria o mundo, ele cria as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Os anjos são seres espirituais, mas eles são criados. Eles não são da mesma substância divina. Eles são uma outra coisa, ainda que eles sejam espíritos, ok? A segunda coisa que a Bíblia revela acerca de Deus é que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, amor é o quê? É o relacionamento entre pessoas. Ninguém ama por si mesmo. Ninguém pode ser amor em si mesmo. No sentido em que, se ele não tem um objeto de afeição, ele não tem como amar. Então, se Deus é amor, o que tem que acontecer? Ele tem que amar alguém. Se quando havia somente Deus na eternidade passada, não havia nenhuma criatura para amar a Deus, ele tinha que amar a si mesmo, mas ele tem que amar alguém, uma pessoa. Então nós temos a revelação de João. A revelação de João é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, João, ao revelar a eternidade passada, antes da criação de todas as coisas, ele está dizendo: Deus, esse Deus é o Verbo. Esse Deus que é o Verbo, esse Deus é Jesus. Jesus é o Verbo, é o homem, o Verbo feito homem, o Verbo feito carne. Agora note, um Deus, dois Deus. Por que não pode ser somente dois? Por que tem que ter o Espírito Santo para completar a Trindade? Por que não pode ser mais um? Um não pode ser porque Deus é amor. Então tem que ser dois, mas dois também não pode ser. Por quê? Por causa disso aqui, se Deus tivesse um filho separado dele, não da mesma substância, haveria uma separação e nós teríamos dois Deus. No entanto, nós temos um único Deus. Nós não podemos ter dois, tem que ter um único Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo procede de Deus. Ele sai de Deus. Então, quando temos Deus, nós temos aqui Deus, o Filho. Nós temos aqui Deus, o Pai. E aonde que entra o Espírito Santo? Aqui. Imagina que o Pai, ele vai dizer ao Filho: eu te amo.
o pai diz ao filho: eu te amo. Eu amo. O filho diz ao pai: eu amo. O pai diz ao filho: eu amo. A declaração de amor do pai para o filho é o mover do Espírito. Então imagina que o pai diz assim: filho, eu amo você. Quando ele diz eu amo você, o Espírito sai dele e vai até Jesus. E quando Jesus disse eu também te amo, o Espírito volta ao Pai. Então o Espírito Santo na eternidade passada seria como um rio de amor que vai do Pai para o Filho e volta para o Pai. Então aqui nós temos a primeira pessoa. Aqui nós temos a primeira pessoa, aqui nós temos a segunda pessoa e aqui nós temos a terceira pessoa. Então nós temos a Trindade. O Pai declarando: eu amo meu filho. E o Filho declarando: e eu amo meu Pai. E o mover de Deus se dá nessa dimensão. E assim acontece a revelação da Trindade, uma revelação de um mover de amor, o amor que do Pai vai ao Filho e do Filho volta ao Pai por meio do Espírito Santo. Então há uma única substância. E aí Agostinho nos ensina o seguinte: se temos um único Deus e nós queremos apresentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não podemos na mesma frase repetir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque a nossa linguagem estaria traindo esta mesma substância. Então, se queremos dizer na mesma frase a apresentação da Trindade, nós dizemos o seguinte: Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então nós temos a mesma substância, mas a primazia, Deus, o Pai. Por isso que Paulo, quando ele apresenta Jesus, ele apresenta Deus como Pai e Jesus como Senhor. Então, quando nós queremos falar a Trindade numa única frase, devemos dizer Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Senhor e o Espírito de Deus, ou Espírito Santo. Agora, se queremos falar separadamente, nós podemos dizer Deus, o Pai, é Deus. Nós podemos dizer Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, é Deus. E podemos dizer o Espírito Santo é Deus, ok? Então aqui nós agora entendemos o conceito da Trindade e da unicidade de Deus e da Trindade, que são as três manifestações de Deus, que é Jesus Cristo. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Agora observa o seguinte: nós falamos que há um único Deus e há um único Deus, ok? Há um único Deus, e esse único Deus se manifesta em Deus, o Pai. E agora, nesta manifestação, nós vamos saltar para Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4, ele nos mostra um retrato do que está acontecendo no céu. E aí nós enxergamos no céu um trono. E alguém, Apocalipse capítulo 4, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Então no céu temos um trono. E alguém assentado nesse trono. Quando nós vamos em Apocalipse capítulo 5,
e vi a mão direita daquele que está sentado no trono um livro. E aí, diz assim no verso 6 do Apocalipse 4, então vi no meio do trono um cordeiro. Então, quando nós lemos em Hebreus capítulo 1, vamos para Hebreus capítulo 1, nós temos que navegar nas Escrituras para que nós possamos ter um vislumbre do céu. Diz assim, versículo 13, assenta-te à minha direita. Então nós temos outro trono. À minha direita. Então nós temos aqui o Pai, e nós temos aqui o Filho. Então nós temos dois tronos, assenta à minha direita. Então temos o Filho assentado à direita do Pai. Vamos para Apocalipse capítulo 4. Nós lemos no Apocalipse capítulo 4, no versículo de número 4, versículo de número 'Vamos ver. Eis que estava sentado e seu aspecto 24, trono. Versículo 5. Do trono saem relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tochas de fogo. 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Sete tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, o que nós temos aqui? De novo, nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa, a primeira pessoa e a terceira pessoa. Nós encontramos de novo a Trindade nesta revelação de Apocalipse capítulo 4. Quando nós falamos de 7 Espíritos de Deus, nós vamos para Isaías capítulo 11, diz a respeito dos 7 Espíritos de Deus. A referência anterior, eu falei Apocalipse capítulo 4, o capítulo 4, me parece que o versículo 5. Então, Apocalipse capítulo 11, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, o Espírito de temor do Senhor, 7. Estes são os 7 Espíritos de Deus, ok? Então nós temos um trono, dois tronos, um trono, o Pai sentado nele, assentado à direita dele, outro trono, o Filho assentado nele, e o Espírito Santo diante dele, em forma de 7 tochas de fogo. Ok, vamos apagar aqui e vamos aumentar a nossa compreensão acerca de Deus, o Pai. Voltando à visão, nós temos aqui um trono, nós temos aqui outro trono, e agora eu não vou colocar o Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo agora? Vamos ampliar o nosso conceito. O Pai está sentado no trono. O Filho
está no trono à direita do Pai. O apóstolo Paulo diz que o Pai está num lugar de luz inacessível. E o Espírito Santo? Agora vamos para o Salmo de número 139. Salmo de número 139. O Salmo de número 139 vai dizer o seguinte. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí ele diz assim, verso 7: para onde me fugirei? Bom, nós temos aqui o trono, o Pai, o trono, o Filho, ok? Então nós temos aqui o Pai e nós temos aqui o Filho. Eles estão em um trono, em algum lugar. Esse algum lugar, ele é o terceiro céu. O terceiro céu. Ele está no terceiro céu. Terceiro céu, ok? Então, nós temos o terceiro céu. A pergunta é, aonde está o Espírito Santo? Mas antes de falarmos do Espírito Santo, quem escreveu o Salmo 139 é um homem, Davi. Então, o homem está aqui, Davi. Davi está no planeta Terra. Então, nós temos aqui o planeta Terra. E Davi está no planeta Terra. Aí Davi diz assim no verso 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua face? Observa que, vamos imaginar que fosse possível, ou um homem tivesse todas as possibilidades do universo e ele quisesse fugir da presença de Deus. Vamos ver se isso é possível. Então Davi diz, para onde me fugirei? E aí ele diz assim, se eu subir aos céus, se eu subir aos céus, lá está também. Então não adianta, Deus está nos céus. E aí ele diz assim, se eu faço a minha cama no profundo abismo, o profundo abismo é no seio da terra, no interior da terra, Deus está lá também. Aí ele fala, se eu vou para as asas da alvorada, então ele fala, se eu não for para o terceiro céu, mas se eu for para o segundo céu, para as estrelas, ou para o sol, se eu for nas asas da alvorada, ou nos mares da terra, se eu for nos mares da terra e me detenho no confim, ainda me haverá de me guiar a tua mão, a tua destra me susterá. O que Davi está dizendo? Nós podemos dizer, esta é a visão de Davi, o que ele está dizendo nada mais é do que Deus é onipresente. Deus é onipresente. Então nós temos, Vanessa, seja bem-vinda, Dora, seja bem-vinda, nós temos um Deus que é onipresente. Entenda isso e grave isso muito firme na cabeça. A Bíblia diz o seguinte, aliás, a Bíblia mostra que Deus é onipresente, significa o seguinte, que se Deus se ausentasse de qualquer lugar do universo, aquele lugar seria aniquilado, destruído completamente, porque nós nos movemos em Deus. O apóstolo Tiago, ele citando em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, Tiago se levanta para falar, vamos ver se é 15,
acho que não é no 15, mas não, é Paulo em Atenas, e Paulo em Atenas, ele vai dizer o seguinte: pois nele vivemos em Deus, nos movemos em Deus e existimos em Deus. Então todo o universo, vamos pegar e apagar agora tudo que temos aqui. Tem que fazer anotações à medida que eu vou passando o quadro. E agora vamos lá. Quando nós lemos que Deus criou os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então a onipresença de Deus é Deus pairando sobre a terra, mas como Deus é onipresente, ele paira sobre todo o universo. Não há como sair, escapar da presença de Deus. Deus paira no universo. Ok. Então Apocalipse, Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 2, o Espírito Santo se move sobre a terra. Então quando nós vamos ao Hebreus, no capítulo de número 1, nós lemos no versículo de número 3, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele. Então os céus, a terra, os mares, os luminares, as estrelas, todas as coisas existentes, Deus está dando sustentação para ela. Mesmo quando nós lemos no Apocalipse que haverá o inferno, isso é o lago de fogo e de enxofre, que é morte eterna, enxofre, que é morte eterna. Mesmo aquele lago de fogo, enxofre de morte eterna, será o abismo que estará sustentado pela presença de Deus, ou pela mão onipotente de Deus. Aquele lugar vai existir por toda a eternidade, porque Deus vai sustentar aquele lugar pela sua palavra. Então o que estamos falando? Nós estamos falando que Deus, ele é onipresente. Então nós temos aqui Deus, ele é onipresente. Agora, esse Deus onipresente, ele chega para Moisés e diz assim: Moisés, constrói para mim um tabernáculo para que eu possa habitar com vocês. Então, o Deus onipresente, ele quer habitar com o homem. Por quê? Que o Deus onipresente, que ocupa a vastidão do universo, não há espaço que Deus não ocupa, porque ele quer habitar com o homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. E Deus quer habitar no homem voluntariamente. Então, quando ele fala, eu quero habitar com o homem voluntariamente, nós vamos lá agora em Joel. Vamos em Joel, vamos ver aqui. Joel, temos que achar. Joel, Jonas, Amós, Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 diz assim. Vamos lá, Joel. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Lembra a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado até vocês. Então Joel começa no verso 12.
convertei-vos. E aí ele vai dizer no verso 28, e acontecerá que derramarei do meu espírito. Então vamos começar tudo de novo. O Deus que está no céu, que é o Deus onipotente, desculpe, o Deus onisciente, onipresente, o Deus onipresente, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que está com o homem ímpio e com o homem, seja bem-vindo, Freud, o Deus que é onipresente, que está em todos os lugares. Deus diz o seguinte: eu derramarei do meu espírito, derramarei do meu espírito sobre, e ele diz, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Deus que quer habitar com o homem, ele diz, eu vou derramar do meu espírito, o meu Espírito Santo, sobre toda a carne. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 2, nós vemos a palavra de Joel sendo cumprida, e diz, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a carne, toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuindo entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então o Deus onipresente diz que ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne, e quando ele faz isso, o homem fica cheio do Espírito Santo. Pedro, que vai explicar o que aconteceu no Pentecoste, em Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, nós vemos que o Deus onipresente, ele derrama o seu espírito sobre toda a carne. Então nós temos a linha do tempo. A linha do tempo, nós temos a eternidade passada. Nós temos a eternidade futura. Nós temos Deus assentado num trono. Nós temos o Filho assentado no trono. Nós temos 7 espíritos diante de Deus como tocha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tocha. Nós temos a história acontecendo até chegar o momento em que Jesus Cristo é crucificado. E Jesus Cristo disse, se eu não morrer, eu fico só. Mas se morrer, darei vida. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá fruto. Então, Jesus morreu na cruz. E ele disse antes de morrer, e eu vou enviar o outro Consolador. E aí, a igreja primitiva se converte. A igreja se converte. E quando a igreja se converte, os homens se convertem na igreja primitiva, quando os homens... Agora eu me perdi aqui. Quando os homens se convertem na igreja primitiva, eles formam o corpo de Cristo, a igreja. Ao formar a igreja é habitação.
do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz: você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? O que está acontecendo aqui? Derramamento do Espírito Santo. O Espírito está sendo derramado. O Espírito está sendo derramado. Ele começou a ser derramado em Atos, no capítulo 2. Mas Pedro diz assim: e o Espírito será derramado sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia. E ele diz: e mostrarei prodígios nos céus e sinais embaixo na terra, sangue. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então o que nós temos aqui? Nós temos a linha da história. Nós temos a eternidade passada. Nós temos a eternidade futura. Nós temos a crucificação de Jesus Cristo. E nós temos aqui um dia, nesse dia, o sol, o sol vai se tornar em trevas. O sol vai ser igual a trevas. Nesse dia, a lua vai se tornar igual ao sangue. Então, acompanha. O sol vai se tornar em trevas, a lua vai se tornar em sangue. Vamos para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. No versículo de número 12. Apocalipse capítulo 6 de número 12 é a abertura do sexto selo. Na abertura do sexto selo, o que acontece? O sol ficou negro. E a lua, capítulo 6, a lua ficou como sangue. O que estamos dizendo? Que o derramamento do Espírito Santo que começou na cruz, no Pentecoste, capítulo 2, ele vai continuar até o dia que o sol fica negro e a lua vira sangue. E isso acontece no sexto selo. Ok? Então vamos apagar de novo aqui. Isso acontece no sexto selo. Então nós temos assim: nós temos a linha da história, nós temos aqui a crucificação de Jesus, e aqui nós temos o sexto selo. Aqui nós temos o Pentecoste. Aqui nós temos o Pentecoste. O Pentecoste. O Espírito Santo vai ser derramado desde a cruz até o sexto selo. Um detalhe. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito, o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito. Significa que desde o dia em que o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, ele continua sendo derramado. E quando nós estamos falando do derramamento do Espírito Santo, nós estamos falando que o Espírito Santo está vindo para habitar com o homem. Lembra?
Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Mas quando nós falamos de derramamento do Espírito Santo, nós estamos falando de um relacionamento pessoal de Deus com o homem que ele criou, à sua imagem e conforme a sua semelhança. Jesus, ele veio para receber a ira de Deus e nos permitir sermos salvos pela fé depositada nele. E quando aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, porque o Espírito está sendo derramado sobre todo aquele que nele crê. E ele se torna a habitação do Espírito Santo. Só que, entre a cruz e o sexto selo, nós temos uma data importante. Essa data importante está aqui. Ela é 1948. Nessa data de 1948, Israel se tornou nação. Israel se tornou nação. Israel se tornou nação em algum momento adiante de Israel, antes da abertura do primeiro selo. Antes da abertura do primeiro selo, nós vamos ter um evento. Este evento está aqui, que é o primeiro selo. Este evento, o primeiro selo, para a abertura do primeiro selo, nós temos um momento aqui. E este momento que está acontecendo antes da abertura do primeiro selo, está acontecendo uma adoração. Essa adoração está registrada no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse. Para que exista esta adoração, no capítulo 4, a igreja terá que ser arrebatada. Então, depois que Israel se fez nação, em algum momento no tempo adiante, a igreja vai ser arrebatada. A Bíblia diz que o anticristo não pode se manifestar enquanto um não o deter. Quem detém o anticristo é o Espírito Santo, e através da igreja. E o Espírito Santo, ele vai retirar a igreja da terra. A igreja da terra é antes da abertura do primeiro selo. O que é que eu estou dizendo? Se antes da abertura do primeiro selo, o Espírito Santo está sendo derramado, e ele continua sendo derramado até o sexto selo, significa que depois da abertura do primeiro selo, e antes da abertura do sexto selo, no momento chamado Grande Tribulação, o Espírito Santo também será derramado. Ele é derramado nos dias atuais e ele será derramado sobre a face da terra depois dos dias atuais, depois do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz que na abertura do quinto selo estão morrendo os santos que vão ser ressuscitados na abertura do sexto selo. E esses que estão sendo ressuscitados, eles se converteram depois do arrebatamento. Eles são chamados santos da grande tribulação. Eles são vistos também no capítulo de número 21. E eles são vistos no capítulo de número 7. E eles são vistos também no capítulo de número 6, na abertura do quinto selo. O que estou dizendo é que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne até o arrebatamento da igreja e continua sendo derramado depois do arrebatamento da igreja. Ok? Então, depois do arrebatamento da igreja, haverá o derramamento do Espírito Santo. Jesus disse em Mateus capítulo 24, antes de vir o fim, importa que o evangelho seja pregado a todas as nações. Esta palavra de Jesus, ela acontece depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento,
O evangelho vai ser pregado em todas as nações. Haverá milhões e milhões de conversões, porque quando nós abrimos o capítulo 6, o capítulo 4 do Apocalipse, o capítulo 7 do Apocalipse, nós encontramos os santos ressurretos. E esses santos ressurretos, João pergunta, capítulo 7, o versículo de número 14. João pergunta, um dos anciões tomou a palavra e disse, estes que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vieram? E a resposta está no verso 14. Tu o sabes. Então ele disse, são estes o que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro. Nesse período em que nós estamos falando entre a abertura do primeiro selo e a abertura do sexto selo, haverá uma guerra, a guerra de Gog e Magog. Essa guerra de Gog e Magog será depois do arrebatamento e antes da abertura do sexto selo. Quando o sexto selo for aberto, a Rússia, com todos os seus comandados, serão derrotados por Deus. Ezequiel capítulo 37, capítulo 38 e capítulo 39. E ali, depois da abertura do sexto selo, o Espírito Santo começa a ser derramado em Israel. E nós já estamos na abertura do sétimo selo em diante. Nós já estamos no dia do Senhor. No capítulo 8 em diante. Capítulo 7 é uma preparação do dia do Senhor. Então, com isso, eu estou dizendo, o Espírito Santo será derramado sobre a igreja até o arrebatamento. Será derramado sobre os santos da grande tribulação, depois do arrebatamento, e será até a abertura do sexto selo, e depois será derramado sobre Israel durante todo o período da 70ª semana do Senhor. Porque Deus disse, eu manifestarei a minha glória entre as nações, e desde esse dia em diante, todos saberão que eu sou o Senhor, e o Senhor não vai mais esconder o seu rosto de Israel, e ele vai derramar o Espírito Santo sobre Israel, e as primícias desse derramamento do Espírito Santo sobre Israel são as 144 mil testemunhas, formada por 12 mil de cada tribo de Israel, que são os homens que serão preparados para seguir o Cordeiro durante toda a 70ª semana de Daniel. Então, recapitulando, só existe um Deus, um único Deus. Esse Deus, na sua substância, como ele é amor, na substância divina, existem três pessoas: Deus, o Pai, o Filho, o Senhor, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Deus, o Pai, está sentado nos céus em um trono em lugar de luz inacessível. Deus, o Filho, está sentado à direita dele, segundo o autor aos Hebreus, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. O derramamento do Espírito Santo é uma profecia de Joel, que se cumpriu em Atos capítulo 2, quando a igreja primitiva, em torno de 120 pessoas, estavam orando e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. O Espírito Santo apareceu como línguas como que de fogo, e ela foi distribuída em todos os que estavam naquela casa, e eles ficaram cheios do Espírito Santo.
esse Espírito que derramou sobre a igreja primitiva. O apóstolo Paulo diz, ele é derramado em nossos corações. Aquele derramamento que começou no Pentecoste, ele vai perdurar até o arrebatamento da igreja, quando a igreja terá, por uma promessa de Deus, retirada da terra por causa da grande provação que vem sobre os filhos dos homens. O derramamento do Espírito que está sobre a igreja continua até o sol ficar negro, a lua vermelha, e isso se dá na abertura do sexto selo. Como o arrebatamento, ele acontece antes da abertura do primeiro selo, na adoração celestial, que encontramos em Apocalipse, capítulo 4, o capítulo 5. Então o que acontece? A igreja terá subido na presença de Deus, capítulo 4 e capítulo 5, fazendo uma grande adoração. E ali começa o princípio das dores. O princípio das dores é um espaço temporal que vai desde a abertura do primeiro selo até a abertura do sexto selo. A Bíblia diz que na abertura do primeiro até o sexto selo, na abertura do quarto selo, vai vir o anjo da morte e vão ser mortos 1/4 da humanidade. Nós estamos falando da morte de aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas. Isso num curto espaço temporal entre a abertura do primeiro selo e a abertura do sexto selo. Nesse mesmo instante em que os selos estão sendo abertos e o mundo está morrendo pela mão do anticristo, Deus estará derramando do seu Espírito, porque ele prometeu em Joel que o Espírito continuaria sendo derramado até chegar o dia do sol ficar negro e a lua vermelha. Isso é o sexto selo. E a Bíblia diz que nesses dias o Espírito também será derramado nos servos e servas de Deus, que são os santos da grande tribulação. Os santos que estão no capítulo 6, quando fala do quinto selo, dos santos debaixo do altar, são aqueles que estão morrendo depois do arrebatamento e antes de começar o dia do Senhor. Então, quando chega no sexto selo, em que o sol fica negro, em que a lua fica vermelha, ali estará morrendo o último dos contados entre os remidos. E tendo eles mortos, antes de morrer o último, o último vai estar morto ali, Deus vai colocar os anjos segurando os 4 ventos da terra, e ele vai selar 144 mil judeus. E ali estará começando o dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel. Porque no capítulo 6, quando fala acerca desse momento, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Então a abertura do sexto selo marca o início da 70ª semana de Daniel. E na abertura entre o sexto selo e a abertura do sétimo selo, Deus marca 144 mil judeus. Pega os santos que estão debaixo do altar e os ressuscita e os coloca nos lugares celestiais. E ali começa a 70ª semana de Daniel. Como na batalha do capítulo do sexto selo, Deus terá vencido Gog e Magog. O mundo inteiro entenderá que Deus está com Israel. E ali Deus começa o seu derramamento do Espírito Santo sobre Israel, que se estenderá até a batalha de Armagedon, quando a totalidade de Israel convertido se renderá a Jesus Cristo e serão cheios do Espírito Santo. Com isso eu quero dizer, o Espírito Santo é derramado na igreja até o arrebatamento.
é derramado depois da igreja, do primeiro selo até o sexto selo, sobre os santos da grande tribulação. E depois que termina esta fase, o Espírito Santo continua sendo derramado sobre Israel, o Israel de Deus, os 144 mil, que são os primogênitos de Israel. E esse derramamento continua até a batalha de Armagedon. Com isso, não só a onipresença de Deus se manterá em toda a história, como a presença de Deus, pelo derramamento do Espírito de Deus, acontecerá nessa dinâmica. Amém? E com isso nós estamos terminando a nossa live. Armagedon é um outro capítulo da batalha. Nós estamos nessa série de lives sobre o Apocalipse, fazendo diversos preâmbulos, vamos assim dizer. Por quê? Porque se nós queremos de fato entendermos o Apocalipse, nós temos que entender de Gênesis até Judas, todos os 65 livros da Bíblia. Então, à medida em que nós vamos avançando no Apocalipse, nós temos que retornar no passado para que a gente entenda toda essa dinâmica. Por que acontece a batalha de Armagedon? Então, hoje nós terminamos aqui. A proposta desta live era responder acerca das 3 fases do derramamento do Espírito Santo. E eu estou afirmando, através das Escrituras, citando os textos, e poderia ter aprofundado mais, mas o tempo não nos permitiu, demonstrando que o Espírito Santo, ele nunca deixa o planeta Terra. A onipresença de Deus está em todo o universo, inclusive na Terra. E a presença de Deus pelo derramamento do Espírito de Deus em cima do povo de Deus começou no Pentecoste e vai continuar até a batalha de Armagedon e a conversão final de Israel a Deus. Que o Senhor seja louvado, que possamos estar aqui amanhã. Não sei qual vai ser o tema de amanhã no Apocalipse, mas alguma coisa nós vamos adiantar, avançar, amém? E num dado momento nós vamos chegar nessa grandiosa batalha de Armagedon. Se você estiver nos acompanhando, nós vamos em frente. Que o Senhor seja louvado, foi muito bom ter você aqui comigo, e assim mesmo, vai fazendo as perguntas. Quando a pergunta encaixa no tema que eu estou trabalhando, eu respondo ela dentro do tema. Quando ela está mais adiante na história, eu vou apontar mais adiante para nós retomarmos aquele ponto. Por quê? Porque depois, Freud, você pode voltar a essa live e você vai perceber que, para eu falar do derramamento do Espírito Santo, eu comecei na onipresença de Deus. E eu demonstrei Deus único, depois eu falei do Deus trino, depois eu falei do desejo de Deus, que é habitar junto com os homens, e depois eu cheguei no derramamento do Espírito Santo e chegamos até o ponto que estamos agora. Que o Senhor seja louvado, continue abençoando sua vida e que você possa ser edificado, e pega esse aviãozinho e manda essa live para muitos outros, para que eles também possam aprender da palavra de Deus. Amém? As anotações que eu fiz estão no vídeo, porque eu não fiz nenhuma anotação na hora que eu estava fazendo esse passeio na Bíblia. Eu não tenho nenhuma anotação comigo. Eu fui lembrando dos textos e chamando eles. Então, se alguém quiser os textos que eu citei, terá que olhar-os e anotar no vídeo que está gravado. Que o Senhor assim seja louvado. Amém.